pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje na nossa aula de Educação Física, nós vamos falar sobre a peteca. A peteca, na nossa escola, nós já tivemos prêmios nos jogos escolares em nível nacional. Nós sabemos que no município tem os jogos escolares, né, a etapa municipal, depois tem a etapa regional, né, e depois a gente vai para o brasileiro. E tem dois alunos nossos, né, que eles chegaram a disputar a etapa nacional, né, dos Jogos Escolares de Peteca. Foi no ano de 2009, né, nesse ano até nós estávamos na Ciansp, lá em Brasília, e eles foram disputar a fase final da peteca e de lá eles foram para os jogos da Ciansp jogar as outras modalidades. Então a nossa escola já tem troféus, né, a nível nacional da peteca. Então todo mundo sabe que a peteca possui uma base, né, que concentra a maior parte do seu peso, né, aquela base pretinha. Tem aquelas petecas também que são de crianças, né, que tem uma areia mais pesadinha, mas a peteca mesmo oficial, ela tem aquela base pretinha embaixo, que ela geralmente é de borracha, né, e ela tem uma extensão que é mais leve, que geralmente é feito de penas naturais ou sintéticas, né, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar quando ela for arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno. Olha que legal. Então vamos falar um pouquinho sobre o esporte, tá? O jogo de peteca guarda semelhanças com o voleibol e o badminton, né? Pelo fato de jogar-se com o campo é dividido por uma rede, né? A semelhança do voleibol. E o elemento principal do jogo é a peteca, né? Que se golpeia com a mão. No caso do badminton, até que falei com você comentei rapidamente na nossa aula sobre a Olimpíada. O badminton, ele é uma peteca, só que ela é um pouquinho menor e você joga com uma raquete, né? Aí vem a semelhança do badminton. A popularidade da peteca como jogo tem um tempo livre, tem crescido constantemente em alguns países, né, como a Alemanha, e o esporte existe 3 tipos de federações diferentes, né? O jogo consiste em 2 ou mais participantes, né? Você pode jogar em duplas ou mais participantes, utiliza as mãos, onde a peteca é arremessada no ar de um jogador para o outro, evitando que ela toque no chão numa certa área definida. Então, você tem a quadra, igual a de voleibol, né, marcada, e é um toque, né, para o jogador, e aí você tem que jogar. Se jogar fora, né, ponto do adversário, é a mesma coisa do vôlei, não pode se esbarrar num jogador, eu arremessei, esbarrei no jogador do outro lado, foi para fora, é meu ponto. Agora, se eu jogar direto para fora, é ponto do adversário. Então, é um esporte também praticado no Brasil em várias regiões e tem como origem no estado de Minas Gerais, né? Ela começou aqui em Minas, foi com os índios que habitavam aquela região, eles utilizavam tocos de madeiras amarrados com palha de aves, arremessando o artefato entre si para fazer uma diversão, igual foi falado que começou, que eles faziam um aquecimento na época do frio. E a peteca, assim, nas nossas aulas meios de educação física, como recreação com os menores, nós podemos confeccioná-las com jornais, revistas, né? Passam um durex, aí picota e dá para brincar e divertir bastante, né? Vou falar um pouquinho sobre a regra do jogo, né? O jogo pode ser de um jogador ou em duplas ou nos moldes de uma partida de tênis, né? Então, eu posso jogar sozinho
ou de duplas ou no molde de parte de tênis. A quadra tem dimensão de 15 metros por 75 metros, então o total dela é 75. Ela é um pouquinho menor que a de vôlei, né? A de vôlei é 18 inteira por 9, então ela é 15 por 7,5 metros para duplas e 15 por 5 quando é individual. Então, quando é em duplas, então dá para vocês terem uma noção, né? A de vôlei, 18 por 9. Então, quando é em duplas, ela é 15 por 7,5. E quando é individual, é 15 por 5, tá? Então, um pouco menor que a de vôlei, né? Divididos em duas metades, para o uso de uma das equipes rivais, né? Metade para uma equipe, metade para outra. A altura da rede é variável, depende da idade e do sexo dos participantes. Mesma coisa, parecido com o vôlei. Para os jogos da categoria masculina, a rede fica numa altura de 2,43 e na feminina 2,24, tá? E aí é a mesma coisa, a mesma altura do vôlei, né? Por isso tem essa semelhança na altura adulta, né? O detalhe das dimensões dos quadrados da quadra também são especificadas aproximadamente 4 centímetros por 4 centímetros, tá? A peteca é posta em jogo através de um saque, no qual o jogador golpeia com a mão, né, para que ela passe por cima da rede, né? A peteca deve ser jogada para a outra metade da quadra com um único toque, sem ela não pode tocar no chão, né? Atualmente utiliza sistemas de vantagem para a contagem de pontos. Outro detalhe importante que é após o saque. O ponto deverá ser finalizado em 24 segundos, ou senão a vantagem será revertida. Então, qual que é o sistema de vantagem? Eu só vou fazer ponto quando o saque é meu. Então, por exemplo, eu fui e saquei, o ponto foi do outro time, eu passei a vantagem para o outro time. Se o outro time fizer ponto, aí ele marca. Agora, se eu fizer ponto de novo, a vantagem passa para mim. Antigamente, no vôlei, ele também era de vantagem, quando o set era de 15 pontos. Mas aí é um jogo mais demorado, porque, por exemplo, se a gente ficar trocando vantagem e não fizer ponto, aí vai demorando. Eu faço um ponto, aí meu adversário faz outro ponto. Aí a gente vai trocando vantagem, não marca ponto. Então eu só marco ponto quando o saque foi meu. Outro detalhe também, o ponto deverá ser finalizado em 24 segundos, ou senão a vantagem será revertida. Então, durante a vantagem é minha. Eu saquei. Eu tenho 24 segundos para colocar a peteca no chão da equipe adversária. Se eu não conseguir fazer isso em 24 segundos, aí a vantagem vai passar para o adversário, tá bom? Então, agora, se eu conseguir converter esse ponto nos 24 segundos, aí é ponto meu, a vantagem foi minha, tá bom? Mesma coisa acontece com o meu oponente. Ele tem 24 segundos para realizar o ponto, né? Se ele não realizar, passa vantagem para mim, tá? Então, sempre que o saque é meu, se eu realizar o ponto, eu marco ponto. Agora, se eu não tiver sacado, eu não marco ponto, que tem essa vantagem, tá? Então, tem algumas regras básicas. A duração de um jogo de peteca é variável, porque tem essa vantagem, né? Mesma coisa do vôlei de praia. O vôlei de praia também tem vantagem. Cada set dura 16 minutos cronometrados em jogo de peteca. Entretanto, caso uma equipe consiga conquistar 25 pontos, antes desse tempo é declarado o fim do set. Então, a gente tem um tempo, né? A duração do jogo é variável, cada set dura 16 minutos cronometrados. Então, porque cada 24 segundos para cada ponto, né? Para cada finalização. Entretanto, caso uma equipe não consiga conquistar os 25 pontos, antes desse tempo, dos 16 minutos, é declarado o fim do set. Quem tem mais pontos, né? No caso, por exemplo, do vôlei de praia, não é por tempo. É 15 pontos e tem a vantagem, igual eu expliquei para vocês. Então, vai trocando vantagem, vai trocando até atingir os 15 pontos. Agora, no caso da peteca,
você tem 16 minutos. Então, sacou? 25 segundos para o rally. Aí, vamos supor, terminou 8-6, não atingiu os 25 pontos, aí vai ser vitória de quem, né, quem tem mais pontos, final do set. As partidas de peteca em geral são disputadas em melhor de 3 sets, né? Ficou 2-0, terminou 2 sets a 0. Se ficar 1-1, tem um desempate. Sendo assim, se uma equipe ganhar os 2 primeiros, é considerada vencedora da partida. A forma de início de jogo é semelhante à do vôlei. Um jogador deve se posicionar atrás da linha de fundo e sacar com a peteca, fazendo com que ela atravesse a rede ao campo da equipe adversária, né? Ao receber a peteca em seu campo, a equipe tem o direito de fazer um único movimento para devolver para o campo adversário. Caso não consiga fazer, com apenas um toque é declarado, né, ponto do adversário. Caso a peteca atravesse a linha de fundo ou as linhas laterais ao ser mandada para o campo adversário, é declarado ponto da equipe. Então, é igual àquela questão que eu falei para vocês. Cada jogador só pode dar um toque, se for em duplo só pode dar um toque, né? E arremessou, se for para fora, né? Igual no vôlei, se tocou em alguém, né? E se bateu, se eu joguei em cima da linha dentro da quadra, meu ponto. Se eu joguei para fora, ponto do adversário. Agora, se eu fiz o toque e tocou em alguém, né? Aí é ponto do meu porque tocou em alguém, né? Então, no Brasil, né, os registros do passado, chegada dos portugueses, dos índios, que eles usavam como recreação. Agora também no mundo, né, alguns atletas que representavam o Brasil nos Jogos Olímpicos de 1920, então já teve peteca nos Jogos de 1920, eles levaram petecas para fins recreativos. A atividade atraiu a atenção de outros países que demonstraram interesse nas regras antes inexistentes desse esporte. Revela os registros da época que o chefe da delegação brasileira, né, momentaneamente embaraçado pelas insistentes perguntas dos atletas finlandeses interessados na nova atividade. Então, pensa bem, eles levaram a peteca nos Jogos Olímpicos de 1920 a fim de recreação. Aí um chefe da delegação brasileira começou a receber perguntas, né, de finlandês, como que fazia o esporte que eles queriam praticar também, né? E depois foi introduzido em outros países, na Alemanha, eles criaram até uma liga, né, da peteca, e em 2000 foi fundada a Federação Mundial em Berlim, né, propôs um objetivo regular as atividades de forma de jogo, promover torneios internacionais da modalidade. As maioria das federações nacionais de esporte encontram na Alemanha e no Japão, mas também em outros países, né? Em agosto de 2000, eles fizeram até um torneio na Estônia, né? Então você vê que a peteca ela teve uma proporção, não chegou a ser olímpico, mas ela teve uma proporção de recreação e de lazer. Nós vemos que em muitos clubes, né, tem várias quadras de peteca, né? Uma atividade que promove um gasto calórico grande, né? Que você tem que deslocar para frente, para trás, para o lado, né? Tem que saltar. Então, é uma atividade muito boa, né? E além de trabalhar força, né? Com os braços, né? Então, é uma atividade considerada para o lazer, né? E que você também vai ali, né? Muitas pessoas usam para, além de fazer atividade física, né? Você usa também para relaxar a cabeça, né? Você tá ali jogando, brincando. Então, isso é usado muito nos clubes. Então, fala que atualmente, né, milhares de pessoas praticam, em qualquer idade, horários diários, né? Jogo de peteca em clubes, escolas, praia, bosque, em quadras residenciais, muitas pessoas têm em casa, né? Com um positivo respaldo a muitas publicações de livros, revistas, informativos, panfletos e reportagens que enfatizam as vantagens da prática desse esporte, que pode ser jogado por crianças, adultos,
sem limite de idade, sendo sadia e atraente para todos, sem choque, sem acidente, cuja velocidade é decorrente, né? Então, precisamos de deslocamento, de coisa, então dá para todas as idades participar. Então, assim, hoje nós falamos um pouquinho da peteca e espero que vocês gostaram. Às vezes nós já tivemos a oportunidade de fazer, às vezes na nossa escola, ali naquele espaço que nós colocamos a corda e o pessoal joga. É um esporte que, assim, você precisa de ter um domínio para jogá-lo, mas não é tão difícil. Começando a praticar, você tem condição de melhorar. Então, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau, pessoal.